Olá, amigos! Já estamos ao vivo na nossa classe bíblica, a lição da Escola Sabatina, e você é nosso convidado especial. Essa transmissão aqui é feita especialmente para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela internet. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Conta pra gente como é que foi sua semana, como é que você está. Deixa aí nos comentários. Fábio, eu estou bem, tive uma semana excelente. Então, Deus seja louvado por isso. Você também pode dizer aí, Fábio, eu não estou bem não, tive uma semana péssima, não estou legal. Saiba que você também é bem-aventurado, porque Cristo disse que bem-aventurado é aquele que sofre, aquele que chora, porque Deus dará a consolação. Então, sinta-se feliz, sinta-se acolhido pelo Espírito Santo, interaja conosco, conta pra gente aí como é que você está, tire suas dúvidas, deixe sua pergunta, e assim você vai estar interagindo conosco e ajudando a fortalecer o canal. E o canal mais forte significa que o Evangelho está chegando para mais pessoas, tá bom? Pegue sua Bíblia, porque juntos iremos fazer o estudo com base na Palavra de Deus. Saiba que a Bíblia é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é a expressão do seu caráter. E quanto mais nós a gente se debruçar para estudar a Bíblia, mais nós conheceremos do caráter de Deus. E assim nós estaremos mais semelhantes a Deus quando nós buscamos conhecer o seu caráter e viver de acordo com a sua palavra. Então já pegue sua Bíblia e acompanhe as leituras aqui dos textos diretamente na sua Bíblia. Isso é muito importante. E hoje, para fazermos aqui a recapitulação da lição da Escola Sabatina, eu conto com a presença do querido irmão Valber, que é a primeira vez que você participa conosco, né, Valber? Isso, Fábio, bom dia a você que está em casa. É a primeira vez que eu estou participando aqui. Já tive a experiência há algum tempinho atrás de estar participando com o irmão Messias, né, e o irmão Euler também, mas como mero participante da plateia, né, da Igreja Central e também aqui da Igreja do Bairro Brasil. Mas agora, dentro do podcast, como participante convidado especial, a primeira vez, espero que eu venha colaborar, contribuir para o melhoramento, crescimento espiritual de nossos irmãos que estão em casa e também poder partilhar um pouquinho esse momento especial. Espero que tenha mais oportunidades de estar aqui assim que puder sempre. Quero me apresentar também um pouquinho mais. Eu sou adventista do sétimo dia da Igreja Central de Janaúba, fica no norte de Minas Gerais, próximo à cidade de Montes Claros, que é a cidade polo ali da região do norte de Minas. Eu estou a 500 quilômetros, a minha residência, daqui para a qual eu vim, né, participar com os irmãos hoje aqui na cidade de Vitória da Conquista, ok? Muito bem, meu irmão, seja muito bem-vindo. Sinta-se acolhido por nós e pelos nossos espectadores, né? Irmão Messias. Bom dia, feliz sábado para todos. Estamos aqui também para a gente recapitular essa lição muito importante da Bíblia, histórias da Bíblia, que tem tudo a ver conosco. São histórias do passado? Sim, são histórias do passado. Mas tem tudo a ver conosco que vivemos no tempo do fim, às portas da volta de Jesus. Por isso é muito importante que vocês peguem suas Bíblias e acompanhem a gente o desenrolar dessa recapitulação para vocês entenderem o plano de Deus para a vida de vocês e para a nossa vida também. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí para estudar a Palavra de Deus. Muito bem. Querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui toda semana, né? Que vocês possam estar compartilhando, comentando, né? Essa mensagem que a gente faz aqui, né? Com tanto amor, tanto carinho, porque essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas, né? Um bom sábado a todos vocês e estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Muito bem. O verso da semana, o verso para memorizar, ele se encontra em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Já deixe sua Bíblia aberta aí, nesse versículo, porque iremos fazer a leitura do texto da semana, o texto para memorizar. Porém, antes da leitura, eu gostaria que Messias fizesse uma oração, pedindo que o Espírito Santo conduza esse estudo e nos abençoe, faça com que a palavra de Deus frutifique em cada um de nós. Sim. Então vamos orar. Grande e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador e nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela semana, apesar das lutas, apesar das dificuldades que passamos, não passamos sozinhos, porque o Senhor esteve conosco. Prova disso que estamos aqui, te adorando no teu santo dia, o dia que o Senhor escolheu para que te adorássemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Amém. Mas agora estamos aqui para fazer essa recapitulação dessa lição e pedimos a orientação
do professor por excelência, o Espírito Santo do Senhor, que ele ilumine nossa mente para que nós consigamos transmitir essa mensagem aqui tão relevante e tão importante para nós que vivemos neste tempo, às portas da volta de Jesus, pois é no nome dele que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Muito bem. Amém. Nós já estamos na segunda lição do trimestre, né, Wagner? Exatamente. Se você está chegando aí pela primeira vez, esse trimestre, né, a gente está estudando o livro de Êxodo e já estamos indo para a segunda lição. E o verso se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Você pode ler para a gente, Wagner? Leio sim. Na minha versão aqui, vem falando assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, a terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Muito bem. Então aí a promessa que Deus fez, né, aos patriarcas, ele refaz aqui, ele reforça aqui com Moisés, né, e com o povo de Israel ali no Egito. E o contexto da lição dessa semana é justamente o título da inicial da lição é a sarça ardente. E foi quando Deus, ele ouve o clamor do povo, né, que estava sendo ali massacrado pelos egípcios durante 400 anos de escravidão. E Deus ele se apresenta para Moisés numa sarça ardente que não se consumia, né? Tinha fogo ali na sarça, porém a sarça não queimava, não entrava em combustão. E aí ele reafirma para Moisés que ele ouviu e agora ele desceu para livrar o povo do Egito. E esse é o contexto do estudo da nossa semana hoje. E é muito curioso aqui a gente saber que Moisés, ele tinha fugido do Egito e estava na terra de Midian. Sim. Já, nesse período ele já havia passado 40 anos que ele estava sendo pastor de ovelhas do sogro dele, Jetro. Não é? Então, nesse período de 40 anos, Moisés estava vivendo como pastor de ovelhas. E o curioso, foi a primeira vez que Deus vai falar com Moisés. Sim. Curioso, né? Exatamente. Depois de 40 anos, não é? Quando vence aqueles 40 anos, Deus viu que Moisés estava preparado. Agora Moisés estava preparado para ir para o Egito e tirar o povo, né? Conforme a promessa, né? Que viria o libertador, como a gente falou na lição primeira, né? Que Satanás antecipou, querendo destruir os meninos que iriam nascer para destruir o libertador que se ia levantar. Exatamente. Então, após isso aí, Moisés passou 40 anos no deserto. Agora sim, Moisés estava preparado. E Deus fala no momento certo, né? Engraçado que Deus como dizem os ingleses, né? On time. Deus trabalha no tempo certo, né? Certo. Exatamente. Sem atrasar e sem adiantar, mas no tempo certo. A gente vê aqui, né? No momento certo, Deus fala com Moisés nesse episódio aqui da sarça ardente. E Moisés aí tinha 80 anos já, né? Ele passou 40 anos no Egito, fugiu para Midian e passou mais 40 anos no deserto. Ele com 80 anos, Deus aparece e faz o convite para Moisés, né? É verdade. É importante também a gente pensar um pouquinho por que de tudo isso, né? Aqui o Wagner, quando leu na tradução dele, fala que foi por causa dos exatores, né? A tradução da lição aqui chamou de feitores. Houve um canal de televisão recentemente que fez vamos chamar uma novela, uma série, sobre esse assunto de Moisés. E a gente lembra muito bem que ali tinha um feitor que a gente assistindo aquele momento ali para ilustrar o tema bíblico, um feitor chamava-se Apuque. E sempre quando a gente estava assistindo, a gente falava, moço, mas esse homem é muito mau. Ele tem prazer em escravizar, maltratar o povo de Deus. E quando a gente ficava ali naquela cena fictícia, baseada na Bíblia, a gente sentia aquela tristeza de ver o povo de Deus sofrendo tanto na situação que ele se encontrava. Então, ao olharmos para isso, nós nos tocamos e sensibilizamos. O povo de Deus estava numa situação deplorável. O povo de Deus estava sendo massacrado. E ao olhar para isso, você entende esse momento que Deus aparece para o povo e diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vim aqui por um motivo, o meu povo está sofrendo, está passando por uma situação que me constrangeu, moveu meu coração.
Então, talvez eu estou falando aqui, nós estamos falando com alguém também que está em casa e às vezes fala, Senhor, o Senhor não está vendo meu sofrimento? Olha só o que estou passando aqui em casa. A pessoa que eu mais amo está doente, meu filho está no hospital. Estou desempregado, está começando a faltar o alimento em casa, porque Deus não nos deixa passar por situações que a gente não possa suportar. Mas em alguns momentos nós somos provados, e aquele povo foi provado por tanto tempo, até o momento Deus falou, chega, eu agora vou intervir em favor do meu povo, e eu quero que você faça uma obra para mim. É como o Messias falou, né, Wagner? Tudo no tempo de Deus. Exatamente. É o que eu fico parando para analisar, que na nossa versão aqui, Deus ele chama o povo dele, né? Ao qual ele escolheu, que é a descendência abraâmica, né? De meu povo, né? É meu, ou seja, posse dele. E ele chama também de meu primogênito. Meu primogênito, exatamente. E assim, se nós formos parar para analisar aqui, ó, conheço-lhe o sofrimento, ou seja, como se estivesse falando com uma pessoa só, né? Aí aqui diz assim, para fazê-lo subir, ou seja, qualquer pessoa que estivesse ali, por mais que estivesse abandonado as tradições da quais aprendeu com Abraão, Isaac e Jacó, se ele tivesse apegado às tradições egípcias, aos cultos pagãos egípcios, mas se essas pessoas fizessem parte do povo de Deus, da descendência genética abraâmica ali, os descendentes de Jacó, daqueles que saíram e chegaram no Egito, aqueles ali eram o povo de Deus. E Deus ele iria passar aquele período no deserto para mudar aquele povo. Então, é um período de maturação, né? Eu entendo dessa forma, um período de maturação, um período de crescimento espiritual para aquele povo. E eu acho ainda que quem mais aprendeu com esse povo também foi Moisés, a exercitar a paciência dele, que eu discordo completamente de chamarmos paciência de Jó, a situação de Jó, mas eu digo mais que a paciência de Moisés, porque o que ele passou é de incrível tolerância, viu? O que a gente para analisar no início da nossa lição é justamente que a humildade de Moisés era tão grande. Pense aí, um homem que matou um egípcio para livrar alguém do povo dele. Ele saiu pelo deserto andando até chegar na terra de Midian, e quando ele estava próximo ao poço, junto às mulheres daquele local, as filhas de Jetro estavam lá. E ele e alguns homens espantavam essas mulheres, quando você vai ouvir a história aqui. E ele espantou todos aqueles homens. Então Moisés era um homem de muita empoderação. Atitude, né? De muita atitude. Reativo. Exatamente. E manso também no momento certo. E humilde também no momento de saber entender. E eu acredito que ele era extremamente corajoso, porque você ficar vendo uma sarça não se consumir, alguém falando com você, realmente você teria que ser um homem muito corajoso. E ainda se aproximar dela e dialogar com aquela voz, que é a voz de Adonai, né? Então, assim, eu creio que Moisés realmente não existia pessoa melhor. A humildade dele foi tão grande que ele entendeu que teria dificuldade de falar. Porém, era um medo. Deus ele compreendeu até o momento de chamar o seu irmão para poder fazer parte dele, que a gente vai ver no decorrer de toda essa história. A lição aqui diz o seguinte: Moisés sabia que estava presenciando um milagre. Isso chamou sua atenção quando ele viu a sarça, né, Messias? Ele sabia que ali não era algo natural. Não era natural. Né? A lição ainda diz que ele sabia que dali algo que mudaria sua vida iria acontecer. Né? Isso mesmo. E aqui na parte de domingo, se referindo à sarça ardente, justamente fala sobre isso aqui, né? E aqui no começo diz assim, da lição: depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Como pastor, uma vida simples, né? Uma vida ali em meio àquela paisagem ali, não é? Assim, desértica e tudo, né? Não querem dizer que não tinha uma paisagem, né? Outras árvores, coisas assim. Não tinha beleza, né? Claro que tinha. Né? Claro que tinha. Mesmo no deserto havia beleza, né? E o curioso disso, a lição aqui não toca nisso, toca depois um pouquinho, fala sobre isso aqui, né? Que foi o período que ele escreveu o livro de Gênesis e o livro de Jó.
Exato. O primeiro livro escrito foi Jó. Eu não tinha conhecimento desse fato, Messias. Eu fiquei surpreso porque, assim, eu já pesquisei muitas coisas, né, relacionadas a esse tema aí. Já ouvi também muitas explicações de muitos pastores, mas esse conhecimento sobre essa situação aí que ele escreveu antes do período do Êxodo, Sim. não sabia. E aqui fala também, né? Ele se casou, teve 2 filhos, chamados Gerson e Eliezer, e fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilo sendo pastor, a mesma atividade de Davi, e desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada pela natureza. No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores ou talvez dos cactos do deserto. Esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e o prepararam para a liderança. Então, como eu falei aqui, esses 40 anos aí foi o tempo de preparação que ele teve agora para assumir essa missão. Por isso que Deus aparece justamente nesse período a ele ali. E é daí que vem a paciência de Moisés. Ele lidando com ovelhas, né? A gente sabe que ovelhas é bem mais fácil de lidar do que bodes. E do que gente. Mas mesmo lidando com ovelha, né, Valber? Ele aprendeu ali, ele desenvolveu a paciência que Wagner estava comentando aqui. É verdade. E Moisés, nós já sabemos, é fato conhecido, que ele teve alguns ciclos em sua vida, né? A fase de poder, de autoridade, depois uma fase de uma situação humilde, né? E depois a parte com o povo de Deus. Nessa fase aqui, veja bem, aparentemente Moisés estava fugindo da rota que Deus havia planejado para ele. Deus trabalha na vida da pessoa mesmo quando ela se coloca em situação diferente daquela que Deus desejava. Moisés poderia ter sido o próximo faraó, como ele era o preferido, né? E ele poderia ali, como faraó, ter sido uma nova lei, liberando a escravidão e deixando com que seu povo fosse, porque ele sabia que ele era daquele povo. Não é à toa que Deus, ao chamar Moisés, quis fazer esse liame, trazer ele de volta para a genealogia dele, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac e Jacó. O que Deus está falando? Olha, lembra que você esteve como parte da autoridade do Egito, mas você não é desse povo. Eu quero relembrar você que você é da descendência de Abraão, trazendo ele para se identificar, trazendo ele de volta na sua identidade de povo de Deus e falando: você é este. Não é à toa que você está aqui nesses 40 anos vivendo como teus pais viveram. Teus pais não viveram no palácio. Exatamente. Você então agora viveu um pouco do teu povo, se identifica com esse povo, porque eu quero que você entenda que você é o meu povo, como ele disse, né? Então agora eu quero que você vai se identificando e trazendo esse povo de volta para o meu desejo. Parecendo que Moisés tinha fugido da rota, porque o plano de Deus poderia ser ali, mas Deus falou: não importa onde você vai, meu filho, eu quero trazer você de volta para o plano que eu tracei para a sua vida. Exatamente. Curioso que esse pensamento seu aí também eu pensei. Sim. Isso aí que ele falou? Curioso, viu? Eu pensei isso. E uma coisa... Estudando a lição, eu pensei isso aí, né? Caso não acontecesse o episódio dele matar aquele egípcio e tudo. Sim. Porque ele seria mesmo o próximo faraó. Exatamente. Não é? A mãe dele mas isso não queria dizer que ele não seria usado por Deus. Mas sabe qual é a questão aqui, Messias, Wagner e Valber, e você que nos assiste? Realmente haveria essa possibilidade. Moisés assumiu o trono, como ele era o predecessor, ele estaria na linha sucessória do trono. Sim. Ele seria o próximo faraó, isso é fato. Mas aí a libertação do povo de Israel, a glória da libertação do povo de Israel teria ido para um homem. Verdade. E não para Deus. E o povo clamou 400 anos pedindo o livramento de Deus, não de homem. E Deus, como ele disse: eu desci para fazer com que vocês subam. Isso aponta para o plano de redenção. Quando Deus fala que desceu para que o povo subisse para Jerusalém, ele está mostrando que um dia ele iria descer. O próprio Deus ia descer para que seu povo, não só agora a nação de Israel, mas todo filho de Deus, subisse para as mansões celestiais. Então, realmente, se Deus poderia ter deixado a vida correr, Moisés sentaria na cadeira e Deus poderia dizer para Moisés: liberta meu povo. E Moisés baixaria um decreto, o povo sairia, a glória não ia para Deus, ia para um homem.
Você entendeu? Entendi. Agora tem um detalhe aqui que eu queria colocar. Você falou que pensou a mesma coisa que ele, isso mostra que é a ação do Espírito Santo. E me traz uma... Assim, só um pouquinho. Sim. Eu pensei assim, uma possibilidade. Sim, Não sim, falei sim. que seria, né? Sim, mas Poderia assim... ser também. Mas era a mas probabilidade Uma maior, possibilidade. É. Uma possibilidade Sim, apenas, né? sim, Só assim, né? mas o que eu estou querendo dizer é isso, que quando a gente está envolvido na leitura da Bíblia, no estudo, o Espírito Santo está agindo. E às vezes ele coloca as mesmas ideias na nossa mente para a gente raciocinar e refletir sobre esses assuntos. E quer ver um dado interessante? Moisés escreveu no deserto os seus livros, né? Mas os primeiros foram Jó e Gênesis. Só que na lição diz que, e na Bíblia diz que Deus falou com Moisés na sarça. Ora, se Moisés tinha escrito os 2 livros, e nós sabemos que todo livro da Bíblia é inspirado por Deus. É isso que eu fico questionando. E Deus só falou com Moisés na sarça, isso mostra pra gente que a Bíblia ela foi inspirada e não ditada. Porque se fosse ditada, Deus já tinha falado com Moisés antes. Isso. Quando Moisés escreveu os 2 livros, Olha os foi links, hein? inspiração. Olha os links aí, hein? Moisés ele escreveu por inspiração, não Deus falou e ele ouviu e escreveu. Primeiramente, existia... Você já terminou de falar? Sim, Fábio? sim. Existia muito naquele tempo a questão da passagem oral de todo o conhecimento. Tradição né? oral, né? Isso, tradição oral, exatamente. Como a escrita deles era chamada de escrita proto-sinaítica, né? Que surgiu ali próximo a todo aquele Sinai e que eram de homens rústicos daquela época, né? Sim. Então, assim, o livro de Jó foi uma tradição oral que foi passada literalmente, porque, assim, todo aquele conhecimento de Jó depois explanou para todo mundo, certo? Tornou-se notório para todos, né? A história de Jó. E era um conhecimento popular. Exatamente. Então era fácil e tranquilo que mesmo sem nenhum tipo de revelação, Sim. de conversa face a face com Deus, seria necessário para poder... Agora tem um detalhe, viu? Sim, mas óbvio que a inspiração, ele tinha a inspiração porque ele tinha seu culto, ao Deus verdadeiro que ele aprendeu com seus pais. Sim. Né? Então, assim, o livro de Gênesis também, aquilo dali, é uma tradição oral passado de pai para filho, desde Abraão, desde os primeiros pais antes de Abraão, que era Noé, e isso tudo foi revelado e era passado de geração para geração. Está corretíssimo. Agora tem um detalhe que a gente não pode deixar de perceber, o seguinte, mesmo todas essas histórias elas eram contadas de geração em geração, mas tem algo, por exemplo, o que Moisés escreveu no livro de Jó, ele não escreveu apenas uma narrativa histórica. Sim, sim. Sabe por quê? Por exemplo, quando ele diz que houve um tempo em que os filhos de Deus foram se reunir diante de Deus, se apresentar diante de Deus, não tinha como essa história ser contada somente no relato da história de Jó. Sim, não. Ali foi uma inspiração divina dada a Moisés. Sim. Exatamente. Porque Jó não sabia que houve essa reunião no céu. Exato. Não. Jó não sabia. Não. Isso foi dado a Moisés por inspiração e ele escreveu. Exatamente. Só o que você falou está corretíssimo. Agora só a gente tem que ter o acréscimo também, porque assim, naquele período não invalidaria a possibilidade de Moisés ser um homem de ter sonhos, né? Deus fala através de sonhos, visões, né? E Deus, por inspiração. Deus ele mesmo fala que fala através dos seus profetas, através de sonhos e visões. E no caso de Moisés ele falou face a face. Face a face. E também é importante lembrar, não nesses detalhes da vida de Jó, mas o que vocês estão falando de tudo nos mostra, querido ouvinte, telespectador, que Moisés ele tinha uma preparação. Isso. Nós tivemos aquele período que Moisés foi educado pela sua mãe. Exatamente. Né? Através da mediação ali que Deus fez através da sua irmã, né? E nós também percebemos que além dessa criação que ele teve com a sua mãe, que foi orientada, né, por Deus também ali, através da mãe dele, ensinar, você pertence a esse povo tem uma tradição, tem informações que foram passadas para ele no decorrer de todo esse tempo, tanto assim que ele se indignou contra viu um dos seus irmãos sendo ali maltratado, e faz bem você lembrar que Deus também aproveitou desse momento que ele sentia indignado com algo errado que acontecia. Ao ver também as mulheres ali na água,
sendo maltratado, ele se indignava com ele. Essa característica de personalidade, mais essa orientação que ele teve com a sua mãe. E depois também, Moisés, ele passou 40 anos com o sogro dele, que é o que a Bíblia nos indica, era um homem de Deus. Sim. Era um homem de Deus. De Muitas Deus, coisas ele Midian. também teve de preparação, de aperfeiçoamento com o próprio sogro dele, ao ver a história. Então, toda essa bagagem de conhecimento e a personalidade dele o preparou para esta missão. E você que está em casa tem também que imaginar, você tem uma personalidade que é a sua característica principal. Você precisa deixar com que Deus use sua personalidade para poder fazer uma obra de missão na igreja. Você não pode imaginar que você é apenas mais uma pessoa a mais na igreja. Mas você tem que imaginar, Senhor, eu tenho minhas características. E nós muitas vezes vamos ver agora que às vezes nós arrumamos algumas teses e desculpas para imaginar que nós não podemos ser usados por Deus. Eu não sou como o irmão Messias, como o irmão Wagner e Fábio, mas você tem características que Deus quer usar você na obra da missão. Então agora você precisa também ser preparado no conhecimento também. Tem trabalho para todo mundo. E só para completar, o fator principal ali é o seguinte: temos que levar em consideração que aquele povo, eles eram ensinados desde criança a exercitarem a sua característica de memória. Então, assim, por que a tradição oral fazia tanto sucesso? E nós temos tanto, até hoje, né, na tradição judaica, a gente tem essa questão da tradição oral, porque o exercício da mente naquela época era extraordinariamente maior em relação ao nosso, porque eles não tinham tantas coisas para poder tirar o seu foco. Não tinha tecnologia. E o outro fator principal é o seguinte: quando nós falamos da questão da preparação de Moisés, ele já tinha sido um homem preparado desde a sua mãe, a qual, pela tradição, eram as mulheres que passavam aos seus filhos o conhecimento tanto religioso como moral, né, daquela época. Ele passou muitos anos aos pés do povo egípcio, dos sacerdotes, dos sábios egípcios, e isso tudo foi passado para ele. Tudo bem que ele teve uma grande porcentagem de 40 anos ao lado de seu sogro Jetro. E outra coisa também, ele seria realmente, naquele ponto que nós estávamos conversando, ele seria realmente o próximo faraó em teoria. Por quê? Hatshepsut, que era sua mãe, a probabilidade de 99%, né? Ela estava relutando o poder do trono com um filho, com um enteado bastardo, né? E aí, esse período que ela passou, ela não conseguiu resistir. Foi quando se passou o período dela como faraó, e para que todos saibam, não era necessariamente só homens que tomavam o poder faraônico, né? E aí, nessa questão, foi quando passou-se todo esse poderio da época de Moisés. E Moisés, quando retornou, já estava, como diz a Bíblia, já estava no poder de outro faraó, de outro líder, a qual não tinha conhecimento da história do povo hebreu. E nessa situação, só para finalizar, o fator de Moisés ter passado 40 anos, vocês já perceberam uma coisa? Que Moisés saiu do Egito com 40 anos, foi 40 anos passado ao lado de Jetro e 40 anos no deserto com seu povo, o total de 120 anos. Exatamente. Então é um período de maturação incrível ao qual Moisés ele passou. Eu falo o seguinte, que não existe maturação sem sofrimento. Não existe crescimento tanto da personalidade quanto do caráter de um ser humano e como líder, se não for passando pelos traumas. Isso é psicologicamente comprovado. A gente tem, na raiz da palavra trauma, significa você está apoiando uma árvore, ou seja, uma árvore ela está pendendo para crescer para um lado. Você escora um esteio naquela lateral da árvore. E aquela lateral da árvore ela vai ficar com uma cicatriz, obviamente. E aí ela vai começar a crescer para outro. E aí você apoia do outro lado. Ou seja, aquele caule ele vai crescer com muitos traumas. Mas são esses traumas que vão fazer a sustentação e o crescimento ereto daquela árvore. Então, é esse o período ao qual Moisés ele passou no deserto,
que foi um período ao qual Deus ele também queria. Por que Deus ele ficou calado nesse período? Era um período de crescimento. Tudo no tempo certo. E Jetro foi o maior professor que eu creio na vida para finalizar a questão do processo de Moisés como líder, porque até Moisés, quando estava com aquele povo no deserto quebrando a cabeça e com aquela dificuldade de liderança, foi Jetro que proporcionou a ele a tabela de liderança, divididos entre se eu não me engano, me corrija, 50, 10... Exatamente. E 500, chefes né? de 100, de 50... Fábio, vale lembrar também por que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Quantos vieram antes? Moisés teve também a questão da escrita do Egito, que contribuiu para o registro. Ele foi educado pelos pais que eram escravos, não tinha conhecimento da leitura e da escrita, porém ele teve essa escola também no Egito, como o Wagner falou. Agora entrando no tema seguinte, o anjo do Senhor, que fala a Moisés na sarça ardente. Aí há aquela história, né? Quem falou foi um anjo, foi Deus, quem foi? Né, Messias? Isso. Aqui na parte de segunda-feira, falando do anjo do Senhor, que está em Êxodo 3:2, vou até ler aqui, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Agora preste atenção no verso 4 aqui, ó, no verso 4. Diz assim, ó: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, por esses textos aqui, a gente vê que esse anjo não é um anjo de fato. Não é uma criatura angelical, mas o próprio Senhor, o próprio Deus. Sim. A própria divindade. A própria divindade, assumindo essa função de anjo. Né? Porque anjo, quando a gente vai no sentido real da palavra anjo, significa mensageiro. E Jesus Cristo é o mensageiro por excelência com a humanidade. Exatamente. Porque mesmo Jesus falou que é lá em João, né? Ninguém conhece o Pai, mas o Filho o revelou. Então, o mensageiro por excelência da divindade com a humanidade é Jesus Cristo. E aqui ele pega essa função de anjo para se comunicar com Moisés, falar o que ele queria aqui com Moisés, não é? A missão de Moisés. Exatamente. Eu quero falar um pouquinho com bastante seriedade e deixar claro para os nossos telespectadores, nossos irmãos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não entende que Jesus é uma criatura angelical. Não, de maneira nenhuma. Existem muitos debates teológicos e alguns criticam dizendo: os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus é um anjo como se fosse um ser criado. É porque não entenderam a visão da Igreja Adventista do sétimo dia. Quando nós dissemos que aqui o anjo do Senhor representa a Cristo, assim como nós também falamos do arcanjo Miguel, exatamente, na Bíblia, eles dizem, então vocês adventistas entendem que Jesus é uma criatura, um anjo. Não, não é nada disso, não entenderam bem. Deixa eu explicar corretamente. Aqui nós estamos dizendo que Jesus é um ser divino. Ele é o próprio Criador dos anjos criados. Mas quando ele se revela à humanidade, em alguns momentos, Deus, que é um ser, né, que não está preso a nenhuma forma angelical nem humana, ele pode aparecer como um mensageiro. E nessa palavra mensageiro, ele aparece como um anjo do Senhor, mensageiro do Senhor. Inclusive, a gente gosta muito de falar que vem o anjo com A maiúsculo. Né? Então, este anjo que aparece ali, ele não é criatura. Nós não cremos que Jesus é um anjo com asas. Jesus é um ser criador. E ao dizer que ele é o arcanjo Miguel, nós estamos dizendo, ele é o que lidera as hostes angelicais como chefe e príncipe, não só dos anjos. Assim também nós dizemos que Jesus se fez carne, habitou entre nós,
se tornou homem. Então, Deus, Jesus, ele muitas vezes aparece nesta forma de um mensageiro, mas ele não é uma criatura, ele é o Criador. Muito bem. E foi essa função de Jesus como chefe dos anjos que foi almejada e cobiçada O por Lúcifer, exatamente. Lúcifer. Lembrando aqui que quando se fala anjo, na tradução mesmo, que é Malak, né? Malak. É mensageiro. Não significa que existia uma personificação ali, de forma física, no meio daquela sarça. Ouviu-se só a voz. Ouviu-se só a voz. Corretíssimo. Lembrando muito bem disso, para as pessoas em casa não entenderem, porque a nossa tradição, principalmente que veio da tradição medieval aí, quando falava-se anjo, imediatamente imaginava um ser com auréola e na cabeça e com asas. Obviamente, anjos têm essa não digo auréola, mas anjos têm asas, realmente, como a Bíblia explica. Porém, nesse momento, nesse contexto, não existiu personificação nenhuma. Né? Corretíssimo. Nós brasileiros temos o hábito de pegar termos que designam uma função e colocar como se fosse o nome próprio de alguém. Exatamente. Quando a gente fala, o próprio termo Deus não é um nome, não é um título, não é um nome, é um título que designa uma função. Exatamente. É por isso que fala, existe Deus e existe deuses, os falsos deuses. Então, o nome de Deus não é Deus. Deus, a palavra Deus é uma função. Elohim, Deus, uma função. Qual a função dele? É o Criador, é o soberano, é o eterno. Aí existem os outros que são os falsos, que querem ser como ele, mas não é. O nome de Deus, como alguns falam, é o tetragrama sagrado, né? E alguns falam que é Yahweh, outros falam que é Jeová, enfim. Mas o nome, Moisés perguntou, e qual foi o nome que Deus deu? Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. E serei o que serei. Né? Então. Já que nessa parte aqui, de terça-feira, fala justamente sobre isso. E aqui nós está tudo concentrado em Êxodo 3. A gente Exatamente. Tá, E o nosso tempo corre para o final, mas dá para gente... mas dá aqui. Rapidinho. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Quer dizer, o nome de Deus, né? Que o nome de Deus é apenas vogal, né? É o tetragrama sagrado, né? Exatamente. Na verdade, são só consoantes. São só consoantes. Não tem vogais, isso mesmo. Obrigado, Valber, por corrigir. São só consoantes. A pronúncia se perdeu. A pronúncia do nome se perdeu, não é? Mas os estudiosos, né, vão tentando, né? Estão tentando aí. Então, juntou assim, aqueles símbolozinhos, né? Colocou ali como vogais no nome para vir, assim, Jeová, Yahweh, né? E por aí vai, né? Mas mesmo o nome de Deus que eles não usavam, né? Eles sempre referiam assim como Adonai, né? Adonai, o meu sempre, Senhor. Exatamente. Sempre Adonai. O nome de Deus, ele não é falado por Deus porque Deus não se prende a nomes. Exatamente. Não há nada que possa identificar e caracterizar Deus como a ciência e muitos ateus querem fazer. Isso. Eu quero que você me dê um nome desse. Deus não tem um nome, Deus não está preso a nada. Deus é transcendente e é imanente, mas Deus ele não se prende a nomes, porque ele é o que ele será. É eterno. E os nomes que Deus se identifica na Bíblia, Deus ele usa vários nomes para se identificar na Bíblia. E todos esses nomes que ele usa apontam uma característica de Deus. Corretíssimo. Né? Elohim, El Shaddai, Adonai, que é o meu Senhor. Então, o Todo-Poderoso, todos os títulos que Deus se identifica na Bíblia apontam para uma característica dele, não para ele como um todo. Então, realmente, Deus não se prende a nomes. Né? Agora, aqui na parte de quinta-feira, fala sobre um episódio curioso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele ouve o chamado de Deus, ele reluta, mas ele acaba aceitando a missão que Deus deu de libertar o povo do Egito. Ele sai de Midian e no meio do caminho, ele está ali numa pousada, numa estalagem, e é dito que Deus tentou matar Moisés. Que história é essa, hein, Messias? Em Wagner, em Valber? Curioso, hein? Eu não consigo compreender. Aí, Wagner. É verdade. O que eu apreendo desse momento aqui, é interessante que a própria esposa de Moisés também conhecia aquela exigência
dentro do pacto da aliança, Sim. da circuncisão. Exatamente. Isso. Não fosse assim, ela não teria intervido e feito aquilo ali. Demonstra que Moisés estava numa casa de pessoas com conhecimento. Isso. Né? Seja intercambiável ali, Moisés trouxe conhecimento, Jetro também aplicou-lhe conhecimento, havia o conhecimento global do conhecimento do Deus poderoso. E ele recebeu da criação dele, né? Também. E aquela história ali tão extravagante deixa todo mundo, ao ler a Bíblia, falar assim, mas que Deus sanguinolento é esse? Ele quase matou Moisés por causa de um rito. A questão não é essa, meus queridos. A questão é que quando nós somos chamados para fazer um trabalho de Deus, nós somos capacitados pelo Senhor e ungidos pelo Espírito Santo. Aquela situação nos torna homens sagrados de Deus. Então, não se pode atuar fazendo a obra de Deus desobedecendo afrontosamente ao Senhor. O menino de Moisés possivelmente já tinha uma certa idade que passou muito do tempo de ser circuncidado. E aquele homem que agora era chamado para liderar o povo de Deus ia lidar com personalidades de pessoas muito exigentes, ao dizer, você é nosso líder porque você não cumpre as regras que o Senhor lhe exige. Seu filho não é circuncidado. Então ela precisou intervir por Moisés e jogar ali o sangue para dizer assim, olha, representa o caráter de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Isso. Moisés, você é um homem de Deus, não pode, sendo um homem sagrado, ficar descumprindo as ordens de Deus. Aquele que é chamado do Senhor para uma obra muito grande, é preciso se consagrar. Isso. Ninguém é perfeito, mas há certos rituais que Deus requer de nós para a nossa santidade. E ali estava indo algo muito sagrado para o Senhor, que o povo de Deus era identificado pela circuncisão. Sim, e como ele, líder, poderia estar afrontando essas leis? De certa forma ele errou. O nosso tempo terminou. Eu gostaria que a gente fizesse aqui rapidamente a conclusão desse tema, para a gente encerrar o nosso estudo, porque a programação segue. Bom, já que eu estou com a palavra do último comentário, eu já vou fazer minha abordagem final. Meu querido, eu pego essa palavra para dizer para você. Você é um homem de Deus, foi chamado pelo Senhor. Você pode arrumar desculpas. Quando Deus chamou a profeta americana Ellen White, antes havia chamado 2 outras pessoas que disseram não para o Senhor. E aí Deus a chamou. Ela também tinha suas debilidades, mas Deus trabalhou nessa debilidade e usou a personalidade dela e ajudou ela a ser capacitada para uma obra muito grande em preparar um povo para os últimos dias pelo poder de Deus. Você também está sendo chamado para fazer um trabalho na sua comunidade, na sua família. Amém. Você tem suas dificuldades, mas Deus quer trabalhar a sua personalidade e capacitar você para uma obra de trazer pessoas do Egito para a Canaã celestial. Aceite esse chamado, não diga não para o Senhor. Todas as suas desculpas já foram sanadas por Deus e Ele tem solução para cada uma dessas situações de deficiência. Deus quer usar você. Nós estamos no Egito desse mundo. E nosso libertador, que já veio, agora vai nos tirar daqui definitivamente na segunda vinda de Jesus, que nos preparamos para esse grande dia. Amém. Valber, agradecer porque você participou aqui com a gente. A gente precisa de mais pessoas assim, né, gente? Aqui para poder nos ajudar com conhecimento vasto, né? E preciso. Só para finalizar, que eu acabei falando no final e aí a gente precisa finalizar, né? Quando eu falei que Moisés ele tinha errado, não intencionalmente, né? Mas ele deixou-se quebrar uma tradição que era necessário para que aquele povo prosseguisse, né? E foi algo que, quando Deus fala, por mais que isso era uma lei cerimonial antiga, que hoje não se usa mais, mas ele precisava dar continuidade a essa tradição para continuar falando com o seu povo, né? Isso é o exemplo. Havia uma aliança feita entre Deus e Abraão, para toda a descendência de Abraão. Todo menino do sexo masculino, após 7 dias de nascido, precisava passar pela circuncisão, que era a retirada do excesso da pele do prepúcio, né? Exato. Moisés conhecia essa aliança feita com Abraão, tanto que ele que escreveu o livro de Gênesis. Porém, o seu filho mais novo já havia passado do período de 7 dias de nascimento e ele não fez esse processo. Aparentemente, o texto dá a entender que a mulher não aceitou que o filho passasse por esse processo. Tanto que quando Deus aparece, é dito que um anjo apareceu perante Moisés e tentou destruí-lo. E aí Moisés entendeu que ele tinha negligenciado a questão da circuncisão. E aí agora a esposa de Moisés, ela pega uma pedra afiada, faz a circuncisão do menino e joga o prepúcio ensanguentado nos pés de Moisés e fala, você é para mim um esposo de sangue, um esposo sanguinário. E aí Deus, ele permite que Moisés siga a trajetória dele. Exato. O que é que nós aprendemos com isso?
Muitas vezes nós passamos aí por dificuldades em nossas vidas, sofrimentos, porque nós negligenciamos preceitos divinos. Nós quebramos os preceitos divinos e nós colhemos as consequências disso. Mas Deus, Ele está aí de braços abertos, de mão estendida, de olhos atentos e ouvidos atentos para nos socorrer. Deus, Ele tem mais urgência em nos socorrer do que uma mãe de tirar o seu filho de uma casa em chamas. Então, se você, meu amigo, está passando por uma dificuldade, clame ao Senhor e faça um autoexame. Onde é que eu estou errando? Não estou dizendo que tudo que acontece conosco seja sempre culpa nossa. Às vezes nós sofremos as consequências dos atos de outras pessoas e até da questão do pecado. Mas Deus, Ele quer nos socorrer. Ele está de olhos e ouvidos atentos para nos socorrer. Basta você se entregar ao Senhor e Ele virá ao seu socorro. Assim como foi com Moisés, com todos esses homens que é dito aqui na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e a sua família e conto contigo no próximo estudo.